Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero saudar a todos que estão conosco neste canal YouTube, para que possamos iniciar uma reflexão sobre o livro dos Salmos. É uma proposta de caminharmos dia a dia, encontro a encontro, meditando, contextualizando, tentando datar cada salmo que nós encontramos neste livro dos Salmos, que compõe o terceiro elemento da constituição dos grandes grupos que compõem a Sagrada Escritura, que nós chamamos Primeiro Testamento ou Antigo Testamento. É claro que quando nós começarmos, cada momento nós vamos poder aprofundar cada salmo. Alguns nós teremos que dividir por serem grandes, outros nós vamos tentar trabalhá-los para que depois vocês, ao rezá-los, vocês possam entender o que estava por detrás daquela oração. Nós podemos, grosso modo, dividir os salmos em três grandes momentos. Aqueles salmos que foram constituídos antes do exílio da Babilônia, chamados de salmos do pré-exílio. Nós podemos conhecer um grupo de salmos que vem do exílio da Babilônia, que é salmos do tempo do próprio exílio da Babilônia. Ali foram redigidos para sua finalidade, e salmos também da época do exílio da Babilônia. O salmo é uma coletânea de louvores esta coletânea foi redigida em versos. Nós podemos dividi-los em três grandes blocos. Os salmos de louvores, e cada um depois nós vamos ver a sua categoria a partir do momento em que formos falar de cada um deles. Nós temos salmos que são, nesses salmos de louvores, que nós encontramos em, primeiro, hinos. Esses hinos que são dirigidos ao Senhor da Aliança, a Javé. Um segundo, hinos de cantos do reino de Judá e Israel. Terceiro, cânticos de Sião, que exaltam Jerusalém e o seu templo. E quarto, salmos do reino, que celebram Deus, que era o rei por excelência, Javé. Os salmos régios também, que glorificam os monarcas, os reis, isto é, o rei temporal. Nós vamos encontrar também esse segundo bloco, orações de pedido, de súplicas, de socorro, de confiança, de ação de graças. É um grupo de salmos que trabalham, que rezam, que querem louvar a Deus a partir dessa perspectiva de súplica. Nós vamos encontrar salmos de súplicas individuais ou coletivas, salmos de confiança como fundamento às súplicas de socorro,
Orações individuais de ação de graças. Este forma o segundo bloco. O terceiro bloco que nós encontramos neste livro de Salmos, de 150 salmos, são salmos de instrução. Eles podem ser vistos em algumas características. Primeiro, salmos que evocam a história sagrada, que narram a história sagrada. Salmos litúrgicos, de cerimônias realizadas no templo. Salmos de exortações proféticas com oráculos, promessas. Salmos de instrução, onde a lei ocupa um lugar privilegiado. Como eu dizia para vocês, estes salmos nós podemos contextualizá-los em 3 momentos da história centrados ali na experiência do exílio da Babilônia. Então, salmos antes do exílio, salmos do período do exílio e salmos antes do exílio da Babilônia. Então, nós vamos colocar esse exílio da Babilônia como um marco divisor, onde nós vamos ver aqueles que são anteriores, aqueles que são no tempo do exílio e aqueles posteriores. Nós vamos ver que o exílio da Babilônia ocorreu em 3 momentos. Primeiro, a deportação. A primeira deportação que aconteceu no ano 609 a.C. Uma segunda deportação que aconteceu no ano 598 a.C., quando Jerusalém veio sitiada e o próprio rei Joaquim se entregou, ele se rende voluntariamente e é conduzido à Babilônia. E por fim, a grande derrocada que aconteceu lá no exílio da Babilônia, em 587, houve uma rebelião, houve uma terceira deportação, e nesse terceiro momento, o templo é destruído e a cidade é destruída. Tudo é colocado no chão, juntamente também com as outras cidades mais próximas de Judá, na região de Judá, em Jerusalém. O término desse exílio aconteceu lá no ano 538 a.C. Foram praticamente 50 anos de exílio. Quando Ciro, o rei da Pérsia, decretou o retorno dos exilados de Judá à terra de Jerusalém, à terra de Judá, a capital e o seu interior. Ora, quando nós vemos e lemos o livro de Jeremias, o profeta Jeremias, inspirado por Deus como profeta, dizia então ao rei de Israel: é melhor fazermos aliança com Babilônia do que fazermos aliança com o Egito. O Egito propunha mundos e fundos para que Judá, o reino de Judá, fizesse aliança com o Egito. Muitas promessas, mas não realizáveis. Porque quando a Babilônia chegou no reino de Judá, os próprios egípcios correram e não ajudaram aqueles que eles prometiam ajudar. Então, Jeremias propunha: olha, é melhor fazer aliança com Babilônia. Mas os reis, os príncipes, as pessoas influentes, acreditaram nas grandes promessas feitas pelo Egito, promessas políticas, e pagaram um preço muito alto.
E, por isso, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, naquele momento vence a terra de Israel em 3 momentos, como nós vimos, o exílio em 3 momentos, implanta a sua autoridade no local. O próprio Jeremias, que era conhecido como traidor dentro do povo de Judá, do reino de Judá, reconhecido por Nabucodonosor como um aliado, foi permitido a Jeremias que ficasse na Judéia. Ele podia escolher ou ir para Babilônia e receber um cargo lá, ou ficar na terra. Ele escolheu ficar na terra, no reino de Judá. Mas uma das autoridades daquela época, chamado Ismael, resolveu matar Godolias, que era aliado da Babilônia e responsável ali pelo reino de Judá. Diante do medo, aquele povo, ao matar Godolias, resolveu então fugir para o Egito e levam Jeremias, e Jeremias morre lá no Egito. Aquilo que ele não queria foi o que aconteceu. Ora, diante disto, nós vamos então perceber: o exílio da Babilônia é uma realidade onde o povo de Judá havia abandonado a aliança, havia cultuado os outros deuses e permitido culto aos outros deuses, então haviam violado a aliança, como também havia violado a aliança em relação à questão da justiça, em relação ao próximo. Porque a aliança tem a sua referência a Deus, mas também sua referência ao próximo. É uma unidade. Não basta cultuar a Deus e, ao mesmo tempo, viver uma relação de injustiça, porque isso é contrária à aliança. Tomando uma próxima reflexão, Davi foi o grande incentivador, inspirador dos Salmos. Isso não quer dizer que ele iniciou, porque na história de Israel existiam salmos. Davi é este grande incentivador. E os salmos sempre foram colocados ao estilo de Davi. E nós vamos procurar expô-lo a partir dos nossos comentários, aqueles detalhes de cada salmo, para a nossa compreensão. Para terminar esse nosso primeiro encontro, colocar uma exposição sobre, afinal de contas, é Javé ou Jeová? É Javé. Quando Deus apareceu lá a Moisés na sarça ardente, ele se apresenta como Javé, que a Bíblia grega traduziu: eu sou aquele que sou. Ego eimi hoon. Ego eimi, eu sou. Deus é eu sou, Deus é Javé. Mas na época moderna, lá pelos anos 1700, 1800, por aí, os judeus que tinham um certo escrúpulo de pronunciar o nome de Deus, porque o nome de Deus é impronunciável, Javé, eles então pegaram o tetragrama, Javé, as consoantes, tetragrama, e pegaram as vogais do nome Adonai, Senhor, Adonai. Pegaram as vogais e colocaram as vogais no tetragrama, Javé, Yavé. Ao fazer isso, essas vogais, elas são transformadas, mas elas são colocadas no Javé, é que deu então o nome Jeová.
Jeová é a união do nome Javé com as vogais, entre aspas, de Adonai. Adonai, o Senhor, e Javé, então se tornam Jeová. Mas isso foi colocado diante do escrúpulo do judeu daquela época, principalmente os mais tradicionais, que não queriam pronunciar o nome de Deus. E como na leitura da Sagrada Escritura aparecia o tetragrama Javé, eles então transformaram esse Javé em Jeová. Então, Jeová não é o texto original, não é o nome original. Isto é uma composição que foi feita na tentativa de não pronunciar o nome de Deus. Mas o texto correto, para entendermos, é Javé, o tetragrama, que Deus revelou, então, a Moisés, lá na sarça ardente. Para iniciar, no nosso segundo encontro, desta leitura dos livros dos Salmos, eu vou pedir a vocês que peguem o primeiro Salmo, Salmo 1, que começa lá, feliz o homem. Vamos fazer essa leitura nos preparando para o próximo encontro, onde nós vamos trabalhar esta compreensão do Salmo 1. Eu vou lê-lo, para que nós possamos preparar para o próximo encontro. Feliz o homem que não toma o partido dos maus, não se detém no caminho dos pecadores e não se senta no banco dos zombadores. Mas se compraz na lei do Senhor e recita sua lei dia e noite. Ele é como uma árvore plantada junto a regatos. Produz frutos na estação devida e sua folhagem não murcha. Ele tem êxito em tudo que faz. Diferente é a sorte dos maus. São como a palha que o vento dispersa. No dia do julgamento, os maus não ficarão de pé, nem os pecadores na assembleia dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, ao passo que o caminho dos maus se perde. Então nós vamos preparar com a nossa leitura esse salmo. Eu li na tradução da ecumênica da Bíblia. Nós vamos usar duas traduções, a tradução ecumênica da Bíblia e também a edição pastoral, da editora Paulus, para a gente ter, pelo menos, uma forma de tradução única, para a compreensão. Mas se você não tiver, você usa a Bíblia que você tem. Então vamos estar lá preparados para poder rezarmos o Salmo 1. No próximo encontro, nós vamos analisá-lo, contextualizá-lo e vamos ver, o que o salmista quer nos dizer com esse primeiro salmo. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. Vamos rezar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, paz e bem para todos.